Boa tarde, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações, nas diferentes igrejas. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação especial para o missionário Reverendo Miguel Bermudes Marim, sua esposa, a todos os ministros em todas as nações e as suas congregações. Felicidades também para Abimael Rosário e Ruth Cubilhos em seu casamento, a todos seus familiares da Colômbia e também de Porto Rico. E hoje, Dia Internacional da Mulher, felicidades a todas as mulheres. Também hoje, feliz cumpleaños para el reverendo William Parras de Paraguai. Feliz aniversário para o reverendo William Parras do Paraguai e para o reverendo Samuel Escobar de El Salvador. Que Deus os abençoe. Ambos são coordenadores da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz em seus respectivos países. No domingo, dia 12 de abril, haverá Santa Ceia e lava-pés aqui em Porto Rico e também nos demais países. E agora tendremos o documental. Agora teremos um documentário da construção da grande tenda catedral, para sabermos por onde vai a construção, para mantê-los informados, para que também saibam que o seu apoio, sua ajuda está sendo bem aproveitada. Vamos deixar com vocês já o documentário da construção da grande tenda catedral. E estarei de volta com vocês dentro de alguns minutos. Na construção de uma mega estrutura se passa por diferentes processos. Alguns necessitam de mais precisão, outros dependem da experiência pessoal. Também estão aqueles que transformam a imagem do projeto e há outras etapas que não são tão visíveis na base da obra, mas não menos importantes e indispensáveis, como o nivelamento do terreno para colocar cerâmica do piso e, por outra parte, também embutir no reboco, trabalho que requer certa prática dos construtores, cuja função na parte interna do prédio é melhorar o aspecto visual da obra civil, embutindo as instalações elétricas de água.
Na parte externa, a função de proteger as paredes das intempéries do tempo, como chuva e sol, evitando a umidade dentro do recinto. Estas são algumas das etapas pelas quais atravessa a obra da grande tenda catedral. Hoje, 6 de março deste ano 2015, continuamos com o reboco do edifício de banho e já os escritórios por dentro estão rebocados. Também está sendo pintado, dando a primeira mão de selador. O primeiro prédio, já por fora, está pronto, como vocês podem ver. Ao mesmo tempo, também, continua-se as instalações dos tubos 10x10. E fabricação também nas oficinas do que estará em toda a extensão do tubo. Como sabem, no final da lona tem peças também. Estão colocando as divisões dos banheiros 7, 8, 9, 10 e continuando, aproveitando que não está chovendo nesses dias, e continuamos com outras etapas para começar a concretar o piso do púlpito e, ao mesmo tempo, até culminar o piso. Atualmente, está se trabalhando no edifício acessório, que tem as oficinas, banheiros. Estamos basicamente na parte do reboco. Uma etapa que está previsto e não depende de outra, mas é necessário para continuar com o trabalho ao mesmo tempo em que estamos começando com a obra de pintura, enquanto analisamos terminar e aplicar em todos os edifícios acessórios. Quanto ao edifício principal, atualmente, continua-se trabalhando com tudo relacionado ao nivelamento da terra, preparar o piso para colocar o concreto, colocar tela e preparação para a conclusão do piso. Em resumo, basicamente são atividades que têm mais prioridade e que se está precisando nesse momento. Embora, do mesmo modo, ao mesmo tempo que se trabalha nessas obras, também continua-se trabalhando na estrutura principal, em tudo relacionado ao reforço requerido nessa estrutura. O trabalho que se está fazendo agora, na terminação dos edifícios acessórios, os banheiros e oficinas, se mantém trabalho nas peças que vão sujeitar a tensão maior da lona, no final de cada uma das partes. Essas peças que nós conhecemos como between são peças de 10 polegadas por 10. São monumentais, requer um grande grau de precisão no momento de prepará-los. Desta maneira, sujeitarão praticamente a tensão maior da carga, uma vez que a lona esteja esticada no seu lugar. Além disso, se realiza o reforço de toda a estrutura e verificação de cada uma das soldas. Estimamos que são mais de 100 mil. O processo de construção da tenda pode ser acelerado na medida em que são captados recursos para o avanço da obra. Por esta razão, para a culminação desta mega estrutura, é importante contar com as doações que chegam dos diversos países onde existem igrejas que se identificam com este projeto.
Ya hemos podido ver Podemos ver cómo va la construcción como vai a construção catedral da grande tenda catedral en Calley, Puerto Rico. em Cayey, Porto Rico. Leemos en Génesis capítulo Vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, versos a partir do versículo versos 26 en adelante, a partir do versículo y dice 26 em diante, así: diz assim: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme E disse a nuestra Deus: semejanza. façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra. Permita-nos entendê-la. Abra-nos as Escrituras. O nosso entendimento. O coração para crermos e para recebê-la aqui na nossa alma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A primeira dispensação. A inocência. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Deus criou o homem à sua imagem. E a sua imagem é espiritual. O corpo espiritual, corpo angelical, corpo teofânico, semelhante ao dos anjos. Ou seja, corpo de outra dimensão.
y guiaba no qual a los animales, guiava os animais, a los peces, aos peixes, sobre todo fue colocado, Dios colocó al hombre e Deus colocou o homem que había creado sobre tudo, primeramente como hombre espíritu, Deus colocou primeiramente o homem que havia más criado adelante, como homem espírito, en corpo el espiritual. capítulo 2 del Génesis, Mais adiante, no capítulo 2 do Gênesis, le da lhe deu cuerpo físico, o corpo físico, como nos dice como nos diz el capítulo 2 del Génesis, de verso 7. no versículo 7, Entonces iba Dios, formó al onde hombre disse: del polvo de la tierra, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. o sea, primero hizo al hombre Ou seja, que primeiramente Deus fez o homem en otra dimensión, em outra dimensão, la dimensión de los na ángeles, dimensão sexta dos dimensión, anjos, na dimensão sexta, ou na sexta dimensão. y lo colocó sobre todo el planeta Tierra. E o colocou sobre todo o planeta Terra Tenía el planeta Tierra e sobre tudo o que o planeta Terra tinha naquele tempo, como gobernante, como rey governante, sobre el como planeta rei Tierra. sobre o planeta O Terra. sea, que Dios es el rey del universo, Ou seja, que colocó Deus, su primer hijo o rei do universo, colocou seu primeiro filho sobre como rei sobre este planeta Terra. luego le dio su Depois cuerpo lhe deu seu corpo físico, físico, en donde colocó onde colocou el espíritu masculino o y el espírito espíritu femenino, masculino e o espírito feminino, y lo instruyó. e o Que no instruiu comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse dessa árvore, morreria. y luego tomó Depois, a Adán, tomou en el Adão, cual estaba el espíritu em quem femenino, estava o espírito feminino e o espírito masculino, lo durmió, o adormeceu, fue la primera anestesia e essa foi a primeira anestesia que es hecha que foi feita en el ser humano, no ser humano. y luego E, sacó em seguida, de su costado, tirou de do su seu sitio, costado, do seu lado, do seu flanco, uma costela, un cuerpo e daí femenino, formou um corpo y feminino. sacó de Adán el espíritu E femenino, retirou de colocó Adão o espírito dentro de ese feminino cuerpo femenino, e o colocou dentro desse corpo feminino. el lugar E fechou esse donde lugar había sacado de onde havia tirado a costela para formar una compañera para idónea formar uma companheira idônea para Adão. Luego E nós podemos ver encontramos Adão e Eva felices, felizes en el huerto del Edén, no jardim do Éden, donde estaba el lugar de adoración, onde estava o lugar de adoração a donde Dios se Deus. encontraba con Adán Onde? todos los días, Todos os dias pela tarde, Deus se encontrava com Adão. y allí estaba E ali el árbol de la vida, estava a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, por lo cual pelo qual necesitamos ver precisamos ver lo que nos dice o que o reverendo el reverendo William Branham William Branham con relación nos falou a estos com relação
árboles a essas árvores en el huerto del Edén. no jardim do Éden. Él dice que esos dos árboles allí, Ele disse que essas duas árvores ali, el árbol de la vida a árvore da vida es Cristo é Cristo. y por consiguiente E, el consequentemente, árbol de la ciencia del bien a y del árvore mal da ciência do bem e do mal es otra persona. é outra pessoa. El árbol de la vida A árvore siempre da sigue vida siendo continua sendo Cristo, sempre, no hay otro que pueda ser e não há outro que el possa árbol ser de la vida. a Recuerden árvore da vida. Lembrem-se que el ser humano de que o ser humano está representado en está árboles, representado em árvores está representado también e en também animales. está representado em Por ejemplo, animais. tenemos Como, por exemplo, al Cordero de Dios, temos o Cordeiro de Deus, el Cordero o Cordeiro, que o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E quando João o viu, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas olharam, o que eles viram foi um homem, Jesus. También Cristo dice que él es Cristo também disse que ele é o leão da tribo de un león Judá. literal. Não é um leão literal, mas um homem. También dice A Escritura também nos de fala los dos olivos das duas oliveiras que están delante de Dios, que estão diante de Deus, los dos ungidos, os dois ungidos. Moisés y Elías. Los E estes ministerios são de Moisés y Elías, Moisés e Elias, que se repetirá os ministérios de Moisés e Elias que se conforme repetirão, Apocalipsis capítulo 11, conforme o capítulo 11 do Apocalipse, verso 1 al 14, do versículo 1 ao 14. representados Perceberam? en dos olivos. Representados em duas oliveiras. Así es que los seres humanos Assim, son os representados seres en humanos árboles, são representados em árvores, y así por el estilo. em animais e assim por diante. Y las naciones también son E também as representadas nações são en representadas árboles, em como árvores, Israel, como Israel, representada- que está representada representado na en figueira. la higuera. Cristo también Cristo representa las também demás representou as demais naciones nações en árboles. em árvores, Y todos los árboles, los demás árboles. na figueira La profecía e de nas San demás Mateo árvores da 24, profecia de São Mateus, capítulo 24. la higuera y los demás árboles reverdeciendo, Falando da figueira e das demais árvores reverdecendo no tempo final. E este é um grande sinal los lectores. para os leitores da Bíblia. También el mismo Cristo se E o próprio Cristo representa também se representou na videira verdadeira. en la vida, Na videira, que Cristo es la porque vida Cristo é verdadera. a videira verdadeira. Representa a los creyentes en él, E ele representou os crentes nele en las ramas. em galhos, em ramos. O sea, él dice, yo soy Ele la vid, disse: vosotros los Eu sou a videira, vós sois os ramos. en el árbol Ou seja, falta que numa árvore ou numa planta de a las uvas, ramas
se les llama chamam pámpanos o gallos, esses como ramos en Brasil, de galhos, no gallos, como lá no Brasil. el de las gallinas, Não sino galos gallos das galinhas, mas galhos, como os ramos da planta de uva. de uva. Y también a los hijos de Dios, Cristo também Cristo representou los representa os filhos de Deus el capítulo 3 no trigo. No capítulo 13 de São Mateus. en el trigo. Y a los que no son hijos de Dios, E aqueles que não são filhos de Deus, en la cizaña. os representou em joio. Sencillo como Tão simples assim. sea que todo está, Ou seja, digamos, codificado que en tudo parábolas, está, y digamos, a los discípulos tudo de está Jesucristo codificado em parábolas. versos 11 al 17, ¿por qué les hablas por parábolas? E os discípulos perguntaram a Cristo, no capítulo 13 de São Mateus, nos versículos 11 ao 17, por que tu lhes fala por parábolas? Sino Cristo respondeu, porque a vós foi concedido conhecer os mistérios do reino, o sea que mas a eles não lhes foi concedido, senão los hijos de por Dios parábolas. O que quer dizer? dado a conocer los Para os filhos de Deus, del foi reino dado de conhecer Dios, os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, por lo cual es importante pelo qual é importante que aprovechemos que nós conociendo aproveitemos, los misterios del conhecendo reino os de Dios, mistérios do reino de Deus, mientras enquanto vivimos estamos vivendo en esta tierra. nesta terra. Así es que cuando se nos habla de la vid, Assim como, en quien quando pensamos, nos fala da videira, es Jesucristo. em quem nós pensamos? Em Cuando Jesus se nos Cristo. habla de las ramas de Quando la vid, nos ¿en fala quién dos pensamos? galhos da videira, em quem nós pensamos? Em nós. Cuando se nos habla Quando del nos trigo, ¿en fala quién pensamos? do trigo, em quem nós pensamos? Em nós. Y cuando se nos habla Quando nos falam de los dos olivos, das ¿en quién duas pensamos? oliveiras, em quem nós pensamos? Em Elias e Moisés. Y Moisés. Ou seja, De los ministerios nos de ministérios de Moisés, Moisés e de Elias, repitiéndose, se repetindo no último dia. tan sencillo como eso es que está la Biblia. Isso é o que está na Bíblia. En parábolas Tão hablaba simples Cristo al assim. público, pero sus discípulos se les Cristo explicaba. falava ao público em parábolas, mas para os seus Por ejemplo, él discípulos, dice, ele explicava claramente. el que Por siembra exemplo, buena semilla, en capítulo ele diz que 13 aquele que semeia a boa del semente, 23 de San Mateo, em São Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23, disse: quem semeia boa semente é o Filho do Homem. campo en el campo es que se É no campo que a boa semente é semeada. y el campo es el terreno donde se siembra. O campo é o terreno onde se semeia a semente. Una es sembrada Ou seja, junto al camino, otra são os seres humanos. es sembrada en pedregales, otra es sembrada Uma semente é semeada junto ao caminho, outra no meio das pedras, outra semente é semeada entre os espinhos, e outra semente é semeada em boa terra. sembrada junto al camino, son aquellos Aquela semente que está semeada junto ao caminho são aquelas pessoas que escutam a palavra, e em seguida o inimigo vem e tira o que foi semeado no seu coração. luego Depois, no final, final la que fue sembrada aquela semente que foi semeada na boa terra
dice que son Ele diz que são aquelas pessoas que escutam a palavra e que a entendem. y llevan fruto unos E elas produzem frutos. otros a 60 por Uma y otros produz 100, a 30 por outra produz 60 e outra produz 30. Ou seja, que se siembra un grano de quando trigo se semeia um grão de trigo ou de qualquer outra semente, y produce 100. uma produz 100. Se siembra un Se grano semeia um grão de trigo, y produce 60. produz Se 60. siembra un grano de trigo y E se produce semeia um grão de trigo, 30. produz Así 30. es la buena tierra. Una Assim é a terra boa. produce más que otra. Uma produz mais do que a outra, Normalmente como normalmente está acontece. representando a los hijos de Ele Dios estava representando como la buena tierra, os filhos de Deus como a boa terra, la palabra, onde a palavra é semeada. esa es la buena E essa é a boa semente. la palabra A palavra para que lleve para que produza frutos. o sea que la palabra Quer dizer de Dios, que a palavra de Deus, el evangelio es sembrado o en el evangelho é semeado no coração das pessoas que são a boa terra, para que elas produzam frutos. para que usted Não é para que se quede sin você hacer nada fique en el reino de Dios, sem fazer nada no reino de Deus. es para que produzca. É para que você produza o fruto do reino. Recuerden que el reino Lembrem-se do que Cristo disse do reino en el capítulo 21, no capítulo versos 21 de São Mateus, 43, en a partir do adelante versículo 43 em de diante. San Mateo, dijo a los Quando falando aos judeus líderes e aos líderes religiosos daquele tempo, ele disse: el reino de Dios es o reino de Deus é tirado de vós la gente e é dado a um povo frutos de que produza os frutos dele. o sea Isso quer dizer que el pueblo al cual fue pasado el reino, que todo el reino o povo para quem o reino passou, tiene que producir el fruto o de povo para quem foi dado o reino, es el pueblo compuesto é para que todos produza los creyentes en Cristo, o fruto do reino. sean judíos, Esse é o povo que está composto por todos os crentes em Cristo, sejam eles judeus ou gentios. hallado el fruto Aí será achado o fruto do reino de Deus. de Dios. El fruto del reino de Dios como hijos O e hijas de fruto Dios, do reino de Deus, y las obras como filhos e filhas de de los Deus, hijos e hijas de Dios e como as obras dos filhos e filhas de Deus, en los creyentes que serão en Cristo, que forman achadas nos crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, y que son os herederos quais são herdeiros de Deus, de Dios y coherederos con Cristo, co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor, heredan e herdam el reino de Dios. o reino de Deus. No temáis, manada de Não pequeños, temais, ó manada pequena, Padre porque agradou ao Pai le agradó daros, dar-vos o reino. o sea que el reino de Dios Quer dizer que o reino de Deus está con los creyentes está com os crentes em Cristo. y forman el pueblo de la E eles formam o povo do reino de Deus. En el tiempo de Adán Lá no tempo se estaba em que viviendo la Adão etapa estava vivendo, o dispensación de la inocencia. viviam a etapa ou a dispensação da inocência. No estaban en una etapa Eles não estavam en que las numa dos etapa conciencias em que as duas consciências estavam separadas, mas estavam juntas. pero cuando pecaron Mas quando eles pecaram, hubo un grave problema, houve um grave problema, aún até mesmo en el cerebro no cérebro deles. lo mismo pasa O mesmo sucede cuando una persona quando falla, uma pessoa se confunde todo. falha, se confunde toda.
el ser humano iba a caer. Deus sabia que o ser humano cairia. Porém, tinha que manifestar-se esses atributos divinos de Salvador, de amor, de misericórdia, de Redentor e assim sucessivamente. O título de propriedade, o livro da vida que Adão tinha, que é o título de propriedade da vida eterna e de toda a criação, com o qual e pelo qual Adão tinha o domínio de todo o planeta Terra, com tudo que estava nele. Adão ordenava aos animais para que passassem para um outro lugar, eles iam. Assim, aos peixes, às aves e até mesmo às árvores. Adão podia dizer para as árvores: passam daqui para lá, e passariam. Não foi o mesmo que Cristo disse? Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passará? E nada vos será impossível? De modo que Adão tinha essa autoridade. Porém, ele a perdeu quando perdeu o título de propriedade, o qual voltou para a mão de Deus. E daí em diante, houve uma mudança na mente, no cérebro e em todo o corpo de Adão e Eva. Ambos se tornaram mortais, porque eles não estavam ainda adotados, ainda não estavam glorificados, estavam na etapa de prova. E nós podemos ver que por essas mesmas etapas, a igreja do Senhor Jesus Cristo passaria. E lá na dispensação da inocência, eles estavam sob um pacto divino. Sob o pacto edênico, ou seja, o pacto do Éden. É importante conhecermos estas coisas para sabermos o que Adão e Eva perderam. Ela pecou por não crer no que Adão lhe tinha ensinado. Eva ignorou o que Adão tinha ensinado para ela da parte de Deus. E ela foi enganada. Adão, quando a recebeu,
voluntariamente. Ele pecou Se hizo voluntariamente. pecado, Adão se fez pecado por ela e com ela. E a consequência disso foi que ele perdeu o direito de viver eternamente no corpo de carne que ele tinha. de ahí en adelante, E daí por diante, ni él ni ella nem ele e nem ela eternamente poderiam viver eternamente de carne, no corpo de carne que eles tinham. pero hubo un sacrificio Mas para ellos, houve um sacrifício para eles. pieles, Deus lhes deu peles, peles animalito, de um animal que foi sacrificado por eles. Dios, y Deus esas pieles sangrantes lhes deu estas peles sangrentas del sacrificio que representavam o sacrifício de Cristo, con el cual su no sangre qual nos cubriría, nos limpiaría o seu de todo sangue nos pecado, cobriria. y Ele nos limparia de todo o pecado. nos E daría assim vida al quitar nos daria a vida pecados. ao tirar os nossos pecados. Pero estamos hablando Porém, de nós estamos falando da dispensação de inocencia. da inocência. Ellos se encontraban en el huerto Eles se achavam lá no Jardim do Éden. Dios los sacó E ao pecarem, del huerto del Edén Deus os tirou do Jardim do Éden para que no estiraran la mano también para y que não comieran esticassem a mão del árbol de la vida e comessem também da árvore vivieran eternamente da vida como eterna, pecadores. e então viveriam eternamente como pecadores. Estos cuerpos mortales, mientras más años Quanto mais anos a pessoa vive nesses corpos mortais, mais ela sobre sofre. todo cuando ya Sobretudo quando a pessoa anciano o chega à idade de ancião ou de anciã. sufre bastante. Daí em diante, sofre bastante mais. Portanto, Portanto, la cantidad de años não importa a quantidade de anos que nós possamos viver aqui, es el tiempo mas é o que tempo vivamos que nós vivamos servindo a Cristo, trabalhando na sua obra, siendo fieles a él, sendo fiéis a Ele, glorificándole, glorificando-o cumpliendo e cumprindo com o que está estabelecido para os cristianos para os cristãos en el nuevo pacto, no Novo Pacto, en el Nuevo no Testamento, Novo Testamento, que está en los evangelios y en las cartas apostólicas em que de San estão Pedro, os San evangelhos Pablo y otros e as cartas apóstoles, apostólicas de São Pedro, São Paulo, porque de outros apóstolos en e, el libro consequentemente, de Apocalipsis, no livro do Apocalipse, escrito por que Juan, foi escrito como por João escribiente, como escrivão, por Jesús, porém foi ditado el ángel del por Jesus Cristo, o anjo do el pacto, Espíritu o Santo. Espírito Santo. Por eso que siempre É dice, por isso escribe a las que iglesias, sempre nos diz, quando el que tiene oídos escrevi para às oír igrejas, lo que el disse: Espíritu dice, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Cristo en Espíritu Santo, o que o Espírito diz às igrejas. hablando a É través Cristo em de Espírito cada Santo no meio da sua uno de los igreja, mensajeros, falando por meio de cada um dos mensageiros de eso es cada lo que el era. Espíritu dice a Isso é las o que o iglesias, Espírito lo que diz às dice igrejas, a través o del que ele diz mensajero, através do mensageiro de cada era, o qual escuta da parte de Deus, escucha de parte de Dios, ouve da de parte parte del Espíritu do Santo, de Espírito parte de Santo, Cristo, da parte de Cristo, lo que tiene que aquilo que decirle tenha de dizer a la iglesia à igreja y en la iglesia en e ese na tiempo. igreja nesse tempo. Luego él, ungido por el Espíritu Depois, Santo, solo habla, ungido pelo y ese Espírito es el Santo, Espíritu Santo hablando ele fala. a través E isso é o desse Espírito mensajero, Santo falando y llama através y busca desse los mensageiro. escolhidos dessa idade, Ele chama e ajunta los os que unión escolhidos completa desta con era Cristo en la edad e os coloca de coloca esse mensajeiro. numa união completa com Cristo na era desse mensageiro. E assim esse grupo forma a parte do corpo místico de Cristo, essa parte desse templo espiritual desse tempo que é formado com essas pedras vivas, com essas pessoas. Assim, a primeira dispensação
inocencia A dispensação da ya inocência pasó. já passou. En la inocencia ellos estaban Lá na desnudos inocência, eles y no se estavam avergonzaban nus porque no e não se tenían envergonhavam, conocimiento porque eles não tinham conhecimento de lo que era do estar que sin era ropa estar sem roupas o estar con ropa. ou do que era No estar tenían com roupa. conocimiento de lo que era Eles não pecado, tinham conhecimento do ni que lo era que era bueno pecado, o era malo. do que era bom ou do que era mal. Pero luego de comer del árbol de ciencia del bien y del mal, se escondieron. Tomaron hojas de higueras para cubrir, Porém, depois de comerem da árvore da ciência do bem e do mal, como todos los días eles se iba esconderam. a visitarlos. Tomaram folhas de figueira para cobrirem-se. O sea que no estaba en el lugar. E como todos os dias Deus os visitava, ele perguntou para Adão: onde tu estás? Y dice, Ou seja, oí tu voz en el huerto, ele não estava naquele lugar que sempre se encontrava com Deus. miedo. E respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Mas antes disso, Sabía não sabia que estava nu, que era estar desnudo, não sabia o que era estar nu, e não se envergonhava e nem tinha medo. pero ahora Mas la inocencia a de inocência Eva de Adão e Eva desaparece. desapareceu. Ahora no son inocentes, están Agora já não eram inocentes, de que están desnudos, pois lo que estavam significa conscientes de que estavam estar nus. conscientes O que significa de que pecaron contra que eles Dios, estavam conscientes de que pecaram contra que Deus, desobedecieron. de que o desobedeceram. El reverendo William Branham O habla reverendo William Branham, de lo que fue falando do ese que foi pecado esse pecado original, original. Y en alguna de las conferencias que e nós teremos de tocar nesse tema tocaremos em alguma das conferências que nós teremos. ese tema leyendo lo que el reverendo William Branham dijo, que fue el pecado original. Lendo o que o reverendo William Branham diz que foi o pecado original. No lo vamos a Hoje, tocar, não vamos tocar nisso. pero luego, Porém, cuando lo leamos, brevemente, quando lermos, lo colocaremos então a lo que colocaremos estamos hablando. no que hoje estamos falando. Por tanto, dejaremos Portanto, para otra ocasión deixaremos para outra ocasião lo que dijo el reverendo William Branham o que o reverendo William Branham disse com relação el pecado ao que foi original. o pecado original. La primera dispensación, A primeira dispensação, la dispensación a dispensação de la inocencia. da inocência. Algún día, en el milenio, Algum dia, no milênio, regresaremos nós regressaremos a el huerto del Edén, ao jardim do Éden, a todo lo que perdió Adán y Eva, a tudo que Adão e Eva el perderam huerto del Edén. lá no jardim do Éden. Porque el libro Por de la quê? vida del Cordero Porque o livro da vida do Cordeiro regresará regressará à a la terra, tierra
el segundo Adán lo traerá o segundo Adão o trará à terra lo colocará en medio de e o colocará la segunda Eva, su no meio da segunda Eva, a sua igreja, regresar para al del Edén, regressar en el ao jardim do Éden no o milênio. sea, regresar Ou a esa seja, vida voltar a essa vida com todos los derechos todos os direitos contidos en el título de no propiedad título de propriedade de la vida eterna da vida eterna del planeta Tierra do planeta Terra y de todo lo que e de tiene tudo o que tem y tendrá e de tudo que terá el planeta o Tierra. planeta Terra. Por eso es que É por isso que a Escritura nos diz que nós somos os herdeiros de Deus e os co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Romanos capítulo 8, do versículo 14 em diante. Ou seja, este planeta Terra é a nossa herança. Não somente o planeta Terra, mas toda a criação, do qual Cristo é o herdeiro de toda a criação e nós somos co-herdeiros com Ele. Por isso é que nós somos reis, sacerdotes e também juízes com Ele, os quais julgarão o mundo e até mesmo os anjos. Portanto, quando o título de propriedade regresse à raça humana, Cristo, o anjo forte, trazendo-o e o colocando no meio da sua igreja, então regressaremos a tudo o que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. Quer dizer, nós seremos restaurados a tudo que eles perderam lá. Seremos restaurados à juventude eterna, à vida eterna com corpos glorificados, com todo o poder e com os atributos que nos correspondem como descendentes do segundo Adão. Por isso é que nós regressaremos ao que Adão e Eva perderam. Por isso é que seremos transformados. Teremos corpos glorificados. Porque os corpos que nós temos, desde Adão até aqui, é um corpo animal. E embora seja uma palavra dura, pareça uma palavra dura, vamos saber se está assim na Bíblia. Carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, do verso 44 em diante, ele nos disse: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Esse corpo que nós temos é um corpo animal. E desses corpos animais que há, a coroa de todos eles é o corpo humano. Porém, nós teremos corpo celestial na adoção dos filhos e filhas de Deus. Como nos diz na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 39. Isso será a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então teremos o corpo celestial, o corpo glorificado semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Ele teve que ser feito à imagem e semelhança do ser humano para que pudesse morrer como Redentor, levando os nossos pecados e assim se fazendo mortal.
tenía que Ele tinha que descer a tener un cuerpo e ter um corpo como el de los como seres esse humanos. corpo dos seres humanos. Eso está en Romanos Esse está na carta aos Romanos, no capítulo 8, 8, verso 3 dice, no versículo 3, onde ele disse: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Y San Pedro dice E São Pedro nuestros pecados. disse que ele levou os nossos pecados. Por eso, E por isso, ele pôde morrer. así como Do mesmo modo, Adán y Eva vinieron a como ser Adão e mortais, Eva se tornaram mortais ao pecarem, al venir el pecado sobre ellos, ao venir el pecado vir sobre eles, sobre Jesús, assim, mortal, ao vir o pecado nosso sobre Jesus, nosotros Jesus se fez mortal. para E poder por isso ele pôde morrer por nós na cruz do Calvário, nosotros para nos dar a vida eterna, para que nós possamos viver eternamente. figura sucedió Assim também, em representação, sucedeu com Adão e Eva. no se Se fue Adão pecado, não se fizesse pecado por Eva, Eva morreria, moría, mas Adão seguía viviendo. continuaria vivendo. Y si Cristo no se hacía E pecado se por Cristo nosotros, não se fizesse pecado por nosotros nós, moriríamos, nós morreríamos. seguía viviendo E Cristo continuaria vivendo na terra por toda a eternidade, porque ele não tinha pecado, tomó nuestros pecados mas ele tomou os nossos pecados para morrer por todos nós. la primera dispensación de la inocencia Encontramos a primeira dispensação da inocência encontramos en Génesis no capítulo 1 capítulo 1 capítulo do Gênesis, bem como nos capítulos 2 e 3. luego E depois veremos as outras dispensaciones. dispensações. Recuerden que cada Lembrem-se dispensación de es que cada un dispensação lapso de tiempo é um lapso de tempo con el ser humano, onde Deus donde trata hay com o ser humano, pactos onde establecidos por Dios, tem pactos estabelecidos por Deus por consiguiente, e, consequentemente, de acercarse aí a está Dios, a maneira de se aproximar de Deus, de adorar e servir a Deus e de Deus abençoar o ser humano. al ser humano. En este estudio de la dispensación Neste estudo das dispensações, llegaremos a la dispensación chegaremos à dispensação nos encontramos. onde nós nos encontramos atualmente. Dispensación. São 7 dispensações: La dispensación de la a inocencia, dispensação da inocência, la dispensación de a dispensação da consciência, conscientes, quando já estavam conscientes depois de pecarem, a dispensação do governo humano com Noé, la dispensación a dispensação da promessa com de la promesa con Abraham, Abraão, la dispensación de la ley a con Moisés, dispensação da lei com la Moisés, dispensación de la gracia a con dispensação da graça com Jesús, y la Jesus dispensación de los reinos, e es a la séptima dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. Recorreremos esas dispensaciones, Recorreremos en ellas, essas como dispensações Dios trató para vermos nelas con las como personas Deus en tratou com cada as pessoas em dispensación, cada dispensação. y luego lo que es el tipo y figura Depois, o que é de o lo que modelo ya para do que se lo que estará passou lá pasando para aquilo que en la estará se dispensación que passando nos toca vivir nessa dispensação en este tiempo em final. que nos correspondeu viver nesse tempo final. Es importante É importante
que los que todavía aquelas no han pessoas recibido que ainda não receberam Cristo como Salvador, lo más pronto posible, o façam o mais rápido possível, porque de un momento a otro se porque de um momento a outro la dispensación será de la gracia fechada a dispensação da graça. y ya no habrá Então oportunidad já não haverá mais oportunidade para o arrependimento, para o perdão dos pecados de pecados y ser lavados por la sangre de Cristo. e serem lavados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo já não estará mais no lugar de intercessão no céu. Como sumo Cristo já não estará mais como sumo sacerdote por el ser intercedendo pelo ser humano. cambiará Ele mudará de sumo de sacerdote sacerdote a rey para rei y juez. e para juiz. Portanto, É importante hay tiempo todavía que enquanto pastor, haja tempo ainda, que no han recibido o qual é a Cristo como curto, Salvador, lo hagan lo más que as pronto pessoas que posible ainda não receberam antes Cristo como seu que se cierre a Salvador puerta. o façam o mais rápido possível, antes que se feche a porta da misericórdia. Lembrem-se de que, Quando na parábola das 10 virgens, clamor e aqueles quando que se ouviu o clamor, eis aí o esposo saía a encontrá-lo, a recebê-lo, recibiram al Señor, aquelas pessoas que estavam preparadas receberam o Senhor, entraram com ele nas bodas e a porta se fechou. las insensatas E quando vieram as virgens a insensatas tocar la puerta ya e bateram na porta, já estava fechada, e elas ficaram para a grande tribulação. eso está en San Mateo, Isso está no capítulo 25 de São Mateus, 25, do versículo 1 del 1 al 13, até o 13. E também en San Lucas, em São capítulo Lucas, 13, versos no capítulo 13, 22, do versículo 22 ao versículo 27. cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, Quando o pai de família entonces se levantar e fechar a porta, então começareis a dizer, vamos a leerlo para que e vamos ler isso para que tenham o quadro bem claro. en tu nombre hicimos Porque tal dirão, em teu nome fizemos tal coisa e tal coisa. y él dirá E ele dirá a essas pessoas que no las que não as conhece. y se siente mal Uma pessoa que una persona que piense que pense que outra pessoa a conheça y cuando se presenta él le dice se sente mal quando ela se apresenta no sé quién eres, e diga para ela, eu não te conheço, não sei quem você é. capítulo 13 verso Isso está no capítulo 13 de São 22 en Lucas, adelante dice, do versículo 22 em diante, onde pasaba disse, Jesús por ciudades y aldeas e Jesus percorria as cidades e as aldeias, a Jerusalén, ensinando e caminhando para Jerusalém. Señor, Alguém lhe disse, Senhor, são poucos os que se salvam? dijo, E ele respondeu, esforzaos a entrar esforçai por entrar pela porta estreita, porque os digo porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e já não poderão. recuerden que Cristo es Lembrem-se de que la Cristo, puerta, Ele é a porta. yo soy la puerta, Ele disse, eu sou a porta. el que por mí entrar Quem entrar por mim será salvo será salvo y hallará paz, e achará pastagem. dice San Juan capítulo São João, 10, capítulo 10, versículo 9. Segue dizendo, después que el padre de quando familia o pai de família se haya levantado se y cerrado la levantar e puerta, fechar a porta y estando fuera el e tercero, começar desde fora a bater na porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. respondiendo dirá, E ele respondendo vos disser, ¿dónde sois? não sei de onde vós sois. Entonces comenzaréis a decir, Então começareis a dizer, delante de ti hemos comido temos y comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas bebido", ruas. dirá, E ele vos responderá, no sé, eu vos digo que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade.
Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Isso terá o seu cumprimento. O pai de família é Cristo, porque através de Cristo é que vem a família de Deus, a casa de Deus, a descendência de Deus, que são os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os filhos de Deus nascem por intermédio de Cristo, na sua igreja e através da sua igreja. Cristo é o segundo Adão, e a sua igreja é a segunda Eva. E estão representados em Cristo, o segundo Adão, como o grão de trigo, e a sua igreja está representada na planta de trigo, por meio da qual os grãos de trigo, os filhos e filhas de Deus vêm. Tão simples assim. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando para que Cristo lhe receba no seu reino. As pessoas que estão aqui presentes e também aquelas que estão em outras nações podem passar até aí na frente para receberem Cristo como seu único e suficiente Salvador. As crianças, a partir dos 10 anos de idade também, podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador, se ainda não o fizeram em outra ocasião. Vamos aguardar alguns minutos para que assim as pessoas possam vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Antes que o pai de família, que Cristo se levante do trono da intercessão e feche a porta. Isso está na parábola das 10 virgens, bem como na parábola do pai de família se levantando e fechando a porta. Porque todos já devem estar dentro da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo, e a casa de Deus já terá se enchido, que se encha o lugar do qual o servo disse na parábola: foi feito como tu disseste e ainda tem lugar. O lugar que tem é o lugar mais importante, é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para ser formado e construído com pedras vivas. Esse lugar desse templo espiritual, que é a casa de Deus, a família de Deus, que vem por meio do segundo Adão, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nos diferentes países, para que Cristo lhes receba no seu reino. Com os nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O nosso pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, eu venho a ti no nome do Senhor Jesus Cristo
com todas essas pessoas que estão aceitando Cristo como Salvador nos diferentes lugares, nos diferentes países. Eu te rogo que as recebas no teu reino e que lhes dês a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou pecador e que necessito um Salvador. Dou o testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, eu quero viver contigo no teu reino eternamente. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, vocês que vieram aos pés de Cristo nos diferentes países, me perguntarão, quando podem nos batizar na água, no nome do Senhor? Todos vocês podem ser batizados, porque de todo o coração vocês receberam Cristo como seu Salvador. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. O Senhor Jesus Cristo, ele foi até onde João estava pregando e batizando para ser batizado por ele. E quando Jesus entrou nas águas do Jordão, onde João estava, quando o viu, disse a Jesus: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba. E João, sendo profeta, e tendo as duas consciências juntas, ele viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. E esse era o sinal que Deus lhe havia dito, que ele veria sobre o Messias. E ao ver esse sinal sobre Jesus, e ele reconheceu que esse era o Messias, a quem ele estava preparando o caminho. E era um membro da família, porque Isabel, a mãe de João Batista, era prima da Virgem Maria. Assim, João o batizou e viu o Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, o que era o sinal de que esse era o ungido de Deus, o ungido com o Espírito Santo, para começar o seu ministério messiânico de 3 anos e meio. Portanto, se Jesus teve necessidade de ser batizado para que o Espírito Santo viesse sobre ele, como identificação com Cristo, sua morte, sepultura e ressurreição, e como identificação para cada crente,
em sua morte, sepultamento e ressurreição, então cada pessoa está chamada a escutar o Evangelho para que a fé de Cristo nasça na sua alma, receba Cristo como Salvador, seja batizada na água no nome do Senhor, para Deus derramar do seu Espírito Santo sobre essa pessoa, produzir nela o novo nascimento. Porque quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todos nós queremos entrar no reino de Deus, pelo qual todos que receberam ao Senhor nestes momentos, nos diferentes países, todos podem ser batizados na água, no nome do Senhor, nesses próximos momentos, para o qual deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez, e deixo em cada país o ministro correspondente, para que eles digam como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e deixo em cada país o ministro correspondente para que eles mostrem como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Para o próximo domingo, continuaremos com o tema correspondente à segunda dispensação da consciência. Desde o lugar onde eu me encontre. Porém, eu estarei com vocês no telão. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.